Bem-vindos ao Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o espiritismo fora da caixa. Eu sou o Rodrigo Farias e estão aqui comigo Eric Pacheco Oi, pessoal, é um prazer estar aqui e com certeza será uma excelente conversa sobre Ivone. e Érica Cristina. Oi, gente, ansiosa para saber o que o Pedro vai trazer para gente. Então, neste mês em que se celebra a mulher e as questões femininas, vamos falar de uma figura das mais interessantes na história do espiritismo brasileiro. Ivone do Amaral Pereira, psicógrafa de Memórias de um Suicida, entre várias outras obras de que vamos falar já já. E para nos ajudar a conhecer um pouco da vida e do legado de Dona Ivone, como ela era conhecida, convidamos o seu biógrafo, Pedro Camilo de Figueiredo, autor de Ivone Pereira, uma heroína silenciosa, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena e outras obras que têm como base, né, o legado e a trajetória da ilustre médium. Olá, Pedro, seja muito bem-vindo ao Horizonte Espírita. Olá, Rodrigo. Olá, Érica. Olá, Eric. Olá a todas e todos que nos escutam e que nos escutarão. Satisfação muito grande estar aqui participando desse horizonte diferente, a ver também aí se eu de fato consigo pensar fora da caixinha, né? Então, estou aceitando o convite como um teste aí para, de repente, perceber se me enquadro ou se me desenquadro. Talvez seja melhor me desenquadrar, né? Quanto mais desenquadrado, melhor a gente fica aí na perspectiva. Bom, então vamos lá. Pedro, logo no início do livro Ivone Pereira, uma heroína silenciosa, que você lançou já faz uns 20 anos, mais ou menos, né? Você deixa claro que tem uma relação afetiva com a figura de Ivone, embora nunca tenham se encontrado, pelo menos não em vida, né? Nesta vida. Então, antes da gente falar dela propriamente, eu gostaria que você se apresentasse brevemente para os nossos ouvintes e falasse também de como você descobriu esse tema, né? De como ela se tornou não apenas objeto de um livro seu, mas até de vários deles, né? Como foi esse encontro com essa figura tão relevante no movimento espírita? Bem, Rodrigo, hoje eu estou com 41 anos, né? Vou completar 42 no meio do ano, e curiosamente esse livro vai completar exatamente 20 anos em julho, né? Foi lançado no dia 5 de julho de 2003, e ele é resultado realmente de um encontro, né? De um encontro com a vida, com a obra, com a história da Ivone Pereira. Eu tentarei ser breve, né? Na narrativa desse encontro, né? Eu era muito jovem, eu tinha o quê? 17 anos. 17 anos era o mês de janeiro de 1999, e eu ia preparar uma palestra sobre fenômenos psíquicos na adolescência, né? Na verdade, uma suplência. O centro espírita de que eu participava, o Pérez de Menezes, em Salvador, ele contava com, até ainda hoje, com um sistema de você ter um palestrante principal e você ter um suplente, né? Na ausência do palestrante principal. E aí eu fui à Federação Espírita da Bahia comprar um livro, As Mulheres Médiuns, que foi escrito por Carlos Bernardo Loureiro, já desencarnado, e que publicado pela FEB tem lá a biografia de quase 100 mulheres, né? Na expectativa de colher alguma coisa sobre as meninas médias, né? Bom, calhava, né, falar sobre fenômenos psíquicos da adolescência e relembrar as meninas médias. Quando eu cheguei em casa, era uma segunda-feira, 25 de janeiro. Quando eu cheguei em casa pela tarde, que abri o livro a esmo, né? Eu topei, me deparei com a biografia da Ivone. E, assim, eu comecei a ler e aquilo foi me trazendo uma emoção, um sentimento diferente, de forma que eu não consegui terminar de ler tamanha emoção que eu senti. A partir dali, uma série de fatos foram acontecendo, né? Duas médiuns do Pérez de Menezes, médiuns de evidência, passaram a ver uma senhora, um espírito, uma senhora baixinha, um pouco forte, né? Como dizemos na Bahia, mas gordinha mesmo, um cabelo branco ao lado e auxiliando nos trabalhos do centro. Mas aquilo, né, nenhum tipo de associação nesse momento havia, né? Eu me lembro que nesse período eu fazia exercício de psicografia e recebi uma mensagenzinha falando sobre mediunidade, sobre compromisso com a mediunidade, uma mensagem curta, e aí coloquei lá num livro, deixei dentro de um livro, enfim. Os meses passaram, vários fenômenos aconteceram, e no mês de março eu tinha passado a colaborar na Federação Espírita, né, a fazer trabalho voluntário ligado à livraria,
e eu estava no depósito da Federação Espírita do Estado da Bahia, vendo os livros, e aí vi um livro de capa meio roxa, meio rosa, meio roxa, pequeno, com a contracapa voltada para cima, e embaixo tinha o nome de Hermínio Miranda. E aí eu disse, bom, eu já conheci o Hermínio porque já tínhamos estudado no Centro de Diálogo com as Sombras, né? E aí eu disse, bom, se é de Hermínio deve ser coisa boa. Aí quando eu abri as últimas páginas do livro, eu me deparei com 4 imagens de uma mulher que eu não sabia quem era, mas que imediatamente quando vi comecei a chorar. Uma emoção me invadiu, comecei a chorar, fui ao banheiro me recompor. Quando voltei, eram fotos de Ivone Pereira, né? Eram 4 fotos de Ivone Pereira no livro Cânticos do Coração, publicado pelo CELD, pelo Centro Espírita Leon Denis. Bom, aquilo para mim foi. Naquele momento eu tive certeza de quem era aquele espírito, né, que estava sempre próximo, eu vinha sentindo e as amigas também. O que é que eu fiz, né? O pesquisador já estava ali presente, né? Eu encontrei uma imagem da Ivone já idosa e juntei outras tantas fotos de pessoas idosas com características semelhantes à dela. E aí apresentei as 2 médiuns e perguntei a elas, né, se elas identificavam aquele espírito dentre as imagens que eu mostrava. E, de fato, as 2 identificaram o espírito Ivone Pereira. Curiosamente, eu voltei. Eu tinha colocado aquela mensagenzinha que eu falei no início, né? Num livro chamado Antologia Espiritual, psicografado pelo Divaldo Franco e ditado por diversos espíritos. Quando eu peguei o livro para identificar a mensagem, eu tinha colocado exatamente na última mensagem do livro, que é a mensagem número 50, que é assinada por Ivone Pereira. Então, veja, né? Quantos fatos, quantas coisinhas, quantos eventos foram acontecendo dentre muitos. E aí, o registro da aproximação do espírito Ivone Pereira me fez despertar para o conhecimento da obra da Ivone Pereira, né, para descobrir um pouco sobre ela. Fui perguntando a um, perguntando a outro, as pessoas não tinham muitas referências a me dar, e aí me deu a vontade, né? Veja, eu tinha só 17 anos, né? Me deu a vontade de escrever um livro sobre ela, na minha extrema ousadia, achando eu que sabia escrever alguma coisa. Aconteceu naquele mesmo ano, em abril, um evento, um congresso lá em Salvador, e aí eu sabia que ia ter muita gente de fora, né? Sueli Caldas, o Jorge Andréa, o Raul Teixeira. Eu digo, bom, eu vou procurar esse povo, né? Para ver se alguém me ajuda a pesquisar alguma coisa sobre a Ivone. Fui falar com a Sueli numa saída de palestra. A Sueli disse, olha, eu não tenho nada pessoal, direto, mas assim, o Hermínio Miranda tem. Se você quiser, eu te passo o endereço dele. E ela me deu o telefone dela para que eu ligasse para ela na semana seguinte para poder ela me dar o endereço do Hermínio. Veja, um ilustre desconhecido, né? Fui falar com o Jorge André disse, olha, infelizmente não tenho muito, não tive contato com a Ivone, não tenho como ajudar. Aí fui falar com o Raul. Encontrei Raul num raro momento de Raul sozinho, saindo lá do auditório, chamava Iemanjá, no antigo Centro de Convenções da Bahia. Raul absolutamente sozinho, sem ninguém ao lado, sem ninguém tietando. Aí eu fui falar com o Raul. Me apresentei e disse a ele o que eu pretendia, e Raul brincou comigo e disse assim, olha, eu não vou esquecer de você, porque Pedro é o nome de meu neto e Camila é o nome de meu guia. Aí demos uma boa risada, e ele então me deu o nome, Augusto Freitas, e o endereço de Rio das Flores para poder escrever para o Augusto. E disse assim, ó, escreva, diga que foi eu que mandei, que ele vai te ajudar. E escrevi. 15 dias depois, eu recebo um volume pelo correio, que era exatamente a primeira biografia sobre ela, né? Ivone do Amaral Pereira, O Voo de uma Alma. E eu não sabia se ficava feliz ou triste, né? Feliz porque era finalmente uma obra sobre a Ivone, e triste porque não tinha sido eu a escrever. Aí fui pesquisando e acho que a minha história espírita foi se confundindo também, né? Com essa pesquisa, com essa busca, com esses estudos, né? Eu que desde os 13 anos participava já do Centro Espírita do Teles de Menezes e antes disso de um grupo familiar lá em Salvador, mas eu fui me reconhecendo, digamos assim, enquanto espírita e enquanto pessoa, eu acho que a partir muito dessa pesquisa, né? As descobertas que eu fiz sobre Ivone, primeiro, conhecer o mito Ivone Pereira, né? Que foi a primeira referência que eu tive, né? Essa que ainda muitas pessoas cultuam, né? Uma idealização, e muito mais ainda, depois conhecer a pessoa Ivone Pereira, né? Que eu tive a possibilidade de conhecer quando entrei em contato com a família dela, especialmente com a Elizabeth Opert, que é uma amiga queridíssima, que foi sobrinha dela, que guarda ainda documentos da Ivone, e descobri a Ivone humana, a pessoa, né? A pessoa que sofreu e que era como a gente, né? Gente como a gente. Foi muito mais revelador e digo com toda tranquilidade, isso me definiu, né? Eu acho que ajudou a me definir enquanto pessoa, enquanto atuante do movimento espírita, né? O trabalho que eu faço, ele ganha, de certa forma, uma notoriedade, uma projeção, um reconhecimento, né?
graças a esse trabalho da Ivone, que me rende aí mais do que 20 anos de divulgação do trabalho dela, né? Porque antes do primeiro livro sair, eu já fazia palestras, eu já conversava, eu já pesquisava, já escrevia alguma coisa, e lá se vão aí cerca de 24 anos divulgando a vida e a obra de Ivone Pereira. Então, eu tenho mais tempo nessa divulgação, né, do que qualquer outra coisa, é um trabalho que realmente me define aí do movimento espírita. Olha, Nossa, assim, e antes de passar para a próxima pergunta, desculpa te interromper, mas eu tenho que dizer uma coisa. Eu estou com muita inveja da agenda do seu eu adolescente, porque Hermínio Miranda às vezes, conheceu todo mundo, né, enquanto eles ainda estavam aqui. Puxa vida. Que droga, E eu tem cheguei uma, atrasado, assim. Eu tô com e tem, inveja. e tem uma coisa tão legal, Rodrigo, se me permite, né? Eu vou ter, é porque se deixar eu falo. Falar de Ivone eu fico até amanhã. Eu não contei para ninguém a minha idade, né? Esse é um detalhe, né? A Sueli foi super receptiva, apesar da idade, o Raul também. E eu escrevia para o pessoal sem dizer qualquer coisa. Rizine, eu fiz contato com o Rizine, esse povo todo, né? E aí, um belo dia, teve uma pessoa, já desencarnou, até eu falo isso sem mágoa, ele sabe do meu sentimento, uma pessoa com quem eu comi, correspondia e tal, eu caí na besteira de dizer que eu tinha, sei lá, na época já 18 anos, né? E que registrava a presença da Ivone e tal. Aí ele que me respondia sempre de forma, no mesmo nível, né? Nessa vez ele me respondeu numa folha de papel rasgada, mal rasgada, uns garranchos, me chamando a atenção para que eu não tivesse obsidiado, coisas do tipo, né? E aí eu digo, bom, já aprendi a lição, não vou falar a idade, né? Aí fui fazendo a pesquisa, fui conduzindo. Quando o livro saiu, que coloquei a primeira edição, que já foi, a segunda foi reformulada, foi pela La Chata, a primeira foi lá pela Bahia. E aí eu botei uma foto minha lá e tal, eu jovem, eu mandei para essa pessoa. Aí essa pessoa me responde, dizendo assim, olha, peguei seu livro no início da tarde, só consegui largar à noite, que livro bom e tal, gostei muito. E você é tão jovem, eu digo, pois é, né? Pois é, então o mundo dá voltas, o mundo não dá voltas, ele capota, né? Mas é isso, né? Então ainda temos muito preconceito, infelizmente, né? Muita reserva a pessoas jovens que se arvoram a fazer determinadas ações no movimento espírita. E precisamos também repensar um pouquinho disso, né? nossa, Pedro, realmente é admirável aí esse seu encontro com a Ivone, essa sua trajetória aí. E eu acho que você é a pessoa para apresentar para aqueles que já só ouviram falar, né, de Dona Ivone, apresentar assim de uma maneira sintética, se é possível, essa personalidade, essa pessoa, como você disse, é gente como a gente. E aí, por favor, considere isso também como um presente do Horizonte Espírita, no sentido de que, sabe aquela tristeza que você falou que teve por não ter sido pioneiro para escrever a biografia, agora você vai ser o pioneiro na apresentação dela para essas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer Ivone. Ah, Érica, claro, claro. E aquilo naturalmente era o sentimento de um adolescente, né, imaturo. Acho que eu cresci um pouquinho de lá para cá. Mas Ivone Pereira, ela de forma bem sintética, né? É uma médium que se notabilizou no movimento espírita pela psicografia, né? Especialmente pela psicografia de um livro que ainda hoje é objeto de muitas controvérsias, né? Que é o Memórias de um Suicida, um livro que realmente a define no papel de medianeira e na sua atuação no movimento espírita. E ela nasceu no dia 24 de dezembro de 1900, no sítio do Rapaquejo, na antiga vila de Santa Teresa de Valença, hoje Rio das Flores, lá no Rio de Janeiro, ou aí, né? Para quem está no Rio de Janeiro, como o Rodrigo. E ela, desde muito cedo, apresentava fenômenos mediúnicos, iniciando-se com vidência e audiência, né? Com 4, 5 anos, embora antes disso ela tenha passado por um fenômeno de catalepsia, de morte aparente, que pode ser definido como fenômeno anímico, não propriamente mediúnico. E as percepções mediúnicas despertavam nela, não pela mediunidade em si, mas pelo encontro que ela tinha com dois espíritos em especial, despertavam nela recordações do passado, né? Que era o espírito Charles, que foi seu guia na última existência, perdão, que foi seu pai na última existência, antes desta no Brasil, e Roberto de Canaleiras, que teria sido seu esposo. Em função disso, ela teve muitas dificuldades na convivência com a família, passou bons tempos com a avó paterna,
até os 11 anos de idade, quando ela volta para a casa dos pais e começa ali, então, a assistir, inclusive, reuniões mediúnicas dentro de casa, que eram muito comuns na época, né? Então, com 11 anos, uma menina de 11 anos, né, assistia às reuniões, via os espíritos, ouvia os espíritos. Conta, inclusive, que nessa fase que o Bezerra se aproxima de forma mais intensa dela, aos 13 anos, o Camilo Castelo Branco aparece para ela pela primeira vez, numa festa de aniversário, de forma bem curiosa, né? E ela escreve, a essa época já, literatura profana, artigos sobre inspiração espiritual. E quando, com 25 anos, se muda para Lavras, no interior de Minas, é que os fenômenos vão eclodir de forma mais intensa e ela vai viver a fase mais fecunda da produção mediúnica dela, que foi de 1926 a 1932. A maior parte dos livros ou foi escrita nessa época ou foi rabiscada, né? Foi ensaiada nessa época. Mas, apesar da atuação dela, das mobilizações dela, somente na década de 50 é que ela se torna conhecida no movimento espírita, a partir de 1955, quando publica a primeira obra, Nas Telas do Infinito, ditada por Camilo Castelo Branco e por Bezerra de Menezes, duas novelas, uma de cada um. No ano seguinte, em 56, sai a Memória de Suicida, assinada por Camilo Cândido Botelho, que era um pseudônimo do Camilo Castelo Branco, e a partir de então ela vai publicar inúmeras obras, né? Inclusive de cunho autobiográfico, como são Devassando Invisível e Recordações da Mediunidade, e ali nós vamos descobrir a multifacetada é, é, mediunidade da Ivone, né? Podemos chamar até de um complexo mediúnico, como Valdeir Bezerra, um autor que publica um livro pela FLEB, define ela, né? Um complexo porque ela possuía uma série de faculdades que coexistiam entre si, que não traziam nenhum tipo de dissabor para ela e que ela dinamizava de forma surpreendente. Evidência, audiência, psicografia, desdobramento, cura, receituário, médium olfativo, ela sentia os cheiros associados às manifestações dos espíritos, médium também de efeitos físicos, né? Para transfiguração, para materialização e para outras possibilidades, médium de oratória, como ela própria se define, e outras tantas possibilidades que a Ivone, psicofonia, né? E era especialista no trato com obsessão e com atendimento a espíritos suicidas, e ela vai se notabilizar exatamente nessa seara, né? O objetivo, o principal livro dela foi, de fato, Memória de um Suicida, que é reconhecido como um relato importantíssimo para a prevenção do suicídio, para esclarecimento sobre a condição espiritual dessas pessoas que cometem suicídio, e hoje ainda ela é reconhecida, né? Um fato, né? Uma vinculação que se deve ao passado dela. Em pelo menos duas encarnações ela teria cometido suicídio e trazia consigo, na consciência, né? Um sentimento de culpa que a impelia, né, a esse trabalho. Era muito mais um processo de reparação consciencial do que propriamente uma missão, como normalmente a gente costuma pensar e idealizar em relação aos médios. Então, em breves palavras, poderíamos dizer que essa é Ivone Pereira aí numa perspectiva bem resumida. Pedro, como você comentou, a Ivone psicografou apenas 10 livros, escreveu 6 por si mesma, né? Um deles, Memórias de um Suicida, como foi comentado, né, que é um clássico. Apesar disso, ela não parece ter passado pelo mesmo processo de celebrização e o culto à personalidade que, por exemplo, o Chico ou o Divaldo passaram, né? Você concorda com isso? A que você atribui essa questão? Eu concordo. Na verdade, acho que tem até mais do que 6. Eu sempre me perco nessa conta. Saíram alguns mais recentes, né? Que estavam esquecidos, A Família Espírita, é, Evangelho aos Humildes. Eu sempre esqueço o nome desses últimos livros. Mas são dois deles, são esses. As Três Revelações e o quarto agora eu já não lembro. Tem também o Cânticos do Coração, que eu acho que não entra nessa conta aí que foi publicado pelo CELD, enfim. Mas é um número que é possível atualizar sem problema. Eu acho, Eric, eu acho que isso tem a ver com a postura, né? Com todo respeito aos outros médios, né? Inclusive aqueles que foram mencionados. Eu acho que a não, não ocupar o posto de celebridade, né? Como nós estamos acostumados a ver, tem a ver com a postura da Ivone Pereira, né? Ela sempre foi, primeiro, muito arredia a qualquer tipo de publicidade, né? No início, o Rodrigo mencionou um livro chamado Pelos Caminhos da Mediunidade Serena,
que é um livro fruto de um trabalho de garimpagem e de entrevistas, né, que ela concedeu à época, que foram poucas, né? Depois até me chegaram tem mais 3 fitas, eu acho, mais 3 entrevistas inéditas dela. Estou esperando um momento aí para divulgar. Mas e são entrevistas que datam da década de 60 para frente. Veja, ela já tinha mais do que 60 anos, né? Já tinha um caminho bem longo e ela, na verdade, não gostava, ela fazia questão de não aparecer, né? Ela entendia que o trabalho era dos espíritos, que ela era apenas intermediária, ela era uma medianeira, então ela não tinha que aparecer, né? Ela repelia qualquer tipo de culto à personalidade dela. A Beth, a Elizabeth Oppert, me contou uma certa feita que um dia a Beth é filha da Amália, né, da dona Amália, que foi a irmã da Ivone que a acolheu, né, sobretudo nos últimos 20 anos, se não me engano. E Beth viu muita coisa, né? Vivenciou, experienciou muita coisa. A casa da mãe dela, que era a casa dela, era muito frequentada por gente de todo o Brasil que ia para visitar a Ivone, inicialmente no bairro de Piedade, né, no subúrbio do Rio, depois no Meia. E então a Beth conta que um dia chegou lá um confrade, ela nunca quis me dizer o nome, né? Mas enfim, né? A gente quer até saber na fofoca, mas ela não contou. Fez bem. E um confrade conhecido que quando chegou e a Ivone despontou na porta, ele ajoelhou para poder beijar os pés da Ivone, disse que ela era baixinha, forte, né? E ela era uma figura singular. Disse que ela tomou ele pelos braços de um jato, levantou ele, né? Com a força, deu-lhe um sabão fraterno, né? Passou-lhe um sabão fraterno, um carão assim, sem história, que o sujeito foi embora, que nunca mais voltou, ele nunca mais mandou mensagem nem nada. Porque ela era assim, né? E era do tipo que não era do tipo que pensava uma coisa e dizia outra, né? Ela era muito verdadeira, muito franca, e ela não gostava, ela recusava, ela não queria saber disso. Ela nunca se colocou na condição de médium guru, né? Então, ela sabia bem das limitações dela, das limitações de um modo geral, né? E ela tinha esse cuidado. E eu considero, Eric, inclusive, eu acho que ela consegue uma coisa extraordinária. Para mim, é extraordinário que a Ivone consegue. Eu não sei se vocês já perceberam isso, né? Eu já percebi no dia a dia, na divulgação de um modo geral. Quando eu vou fazer palestra num centro sobre a Ivone, é muito comum eu perguntar assim, quem aqui já ouviu falar da Ivone Pereira? Aí numa plateia de 50, 60 pessoas, aí 2, 3, 4 levantam a mão assim, timidamente, 5, né? Aí pronto, eu vou fazendo a palestra, vou desenvolvendo, não, vou escondendo um pouco, né, o jogo, e lá pelas tantas eu pergunto assim, mas vem cá, tudo bem. E quem já ouviu falar aqui do livro Memórias de um Suicida? Aí quase todo mundo levanta a mão. Quase todo mundo levanta a mão. Isso para mim é extraordinário, né? Porque ela conseguiu de tal forma se invisibilizar, né? Se apagar, e a obra é mais conhecida do que ela, né? Isso inverte a lógica da mediunidade, né? No Brasil, sobretudo, né? Quando a gente pensa em trabalho mediúnico, a gente primeiro identifica quem é o médium, né? Quem é o médium, é a autoridade, né? Então, até nos livros isso é explorado, né? Na plástica dos livros. A gente pega um livro, o nome do médium está lá estampado, enorme, né? Que é uma forma de atrair as pessoas, e aí depois a gente vê o espírito, e por último, o título é o que menos importa, né? O que importa é mais o nome do médium, que é uma prática que me preocupa muito, se me permite a digressão. A gente hoje vê aí muito acontecer palestras espíritas, por exemplo, né? Quando as pessoas divulgam palestras ou chamam alguém para palestra, aí você vai lá ver o que acontece. Tá lá o nome do palestrante sem um tema livre. Por quê? O que mais importa é a pessoa, né? O tema pouco importa. Ele pode falar qualquer coisa lá de parto de pulga, atracação de navio, não importa, né? O que importa é que é o fulano que está fazendo a palestra. E a Ivone consegue essa invisibilização, né? Ela consegue se apagar para que a obra tenha destaque. Isso é tão verdadeiro, Eric. Eu estava há uns meses fazendo uma palestra online, né, com o pessoal. Eu esqueci agora de onde foi. E aí, a companheira que me convidou, quando eu falava isso, ela no chat me contou assim: Olha, Pedro, eu estou aqui com um rapaz que me chama de tia, né? Dizendo assim: Olha, tia, que interessante, eu estou lendo esse livro. Eu estou lendo Memória de um Suicida e eu não associei o nome Ivone Pereira ao livro. Olha que interessante. Ele estava lendo o livro. Ele estava na leitura do livro. Isso foi para o pessoal aqui de Portugal, lá de Lisboa, e não estava associando. Então, é isso. Por quê? Porque ela nunca nunca quis ocupar esse lugar.
ela não só não quis ocupar esse lugar, como não se deixou ir para esse lugar. Esse é um ponto. O segundo ponto é o fato de ser mulher. Eu sei que isso incomoda muita gente, mas é verdade, né? Se a gente parar para observar, quando a gente pensa em médium e mediunidade, os nomes, se eu disser assim, me dá o nome de 5 médiuns, é muito fácil pensar em 5 médiuns homens. Muito fácil. Agora, me dá o nome de 5 mulheres médiuns. Aí fica difícil, né? Quem não tiver um pouco de conhecimento para lembrar de Florence Cook, de Eusapia Paladino, né? De Aura Celeste, de Ivone Pereira, de Zilda Gama e de outros nomes, fica em aperto, né? Fica em apuros. E isso é verdade, tá? O fato de ser mulher, o nosso movimento ele é ainda muito conservador, ele não dá o destaque devido à presença que as mulheres têm no movimento. E Ivone sofreu tanto isso que adotou um pseudônimo masculino para escrever nas páginas de Reformador, né? Ela no início, no final da década de 50, ela publicava uns textos mediúnicos na revista Reformador. Ela começou a apanhar muito, apanhou muito, até a hora que ela decidiu que não ia escrever mais mediunicamente, ia escrever inspiradamente, ou seja, ia acolher a inspiração dos espíritos, ia escrever com as próprias palavras, mas ela adota o pseudônimo de Frederico Francisco, em homenagem a Chopin, Frederico François Chopin, e a partir de então ela passou a não ter problema. Com o tempo descobriram que era ela, mas veja, isso é significativo, né? Ela adotou um pseudônimo masculino para poder ser aceita e não ter tanto problema. Então, eu acho que o segundo fator também é esse, tá? É o fato de ser mulher. Ainda hoje, mesmo no seio, né, da Federação Espírita Brasileira, que é detentora do patrimônio, né? Ela tem a propriedade das obras da Ivone Pereira. Mesmo lá, a Ivone não tem o espaço que merece, né? Porque passou o centenário da Ivone Pereira, passaram os 110 anos, os 120 anos, e nós não vimos grandes mobilizações por parte da FEB, por exemplo, para celebrar, para dar destaque, para fazer o devido reconhecimento da Ivone nesse lugar. Pedro, só uma questão, fiquei pensando aqui. Você também tem um livro que apresenta a Ivone para as crianças, não é isso? E aí, você considera, por exemplo, que esse livro a pronúncia é essa mesmo? Tuti, a menina médium? Sim, sim, é É, essa. então, você acredita que esse tipo de apresentação nos primeiros anos, né, do espírito encarnado como criança possa de repente retificar muitas das vezes essa falta de reconhecimento, né, dessa expoente do nosso, embora silenciosa, né, sem grandes confetes, mas que faz a diferença, né, o trabalho, a vivência dela aqui. Você Eu acredita acho que desde o início, assim, a gente começar com essas novas gerações apresentando? Eu penso que sim, Érica. Eu penso que sim. Eu acho que é um exercício interessante, né? E fazendo essas discussões, né? Eu acho que não é só apresentar a obra, é apresentar a obra, discutir a obra, falar da importância, falar de suicídio para as crianças, né? A gente sabe que há estatísticas que mostram o crescimento de suicídio entre as crianças no mundo. Então a gente não pode simplesmente fazer de conta que isso não existe. As crianças precisam saber, né? Precisam ouvir falar sobre isso. E eu tento no livro, o livro é escrito em versos, né? Eu tento no livro tratar dessas questões, inclusive sem o peso moralista, né? Sem o peso que a questão muitas vezes tem, né? Exatamente para dar uma visibilidade e apresentar às crianças isso. Eu acho que seria importante, sim, né? E discutindo a temática do suicídio, da mediunidade, há muitas crianças que têm percepções mediúnicas, né? Em algumas cessam, em outras não, né? E eu acho que é preciso, sim, é preciso falar de espiritismo para as crianças dentro dos centros espíritas, que esse é um problema que a gente identifica em todos os campos, né? Há uma distorção da percepção do trabalho com crianças no centro. Eu acho que há dois extremos, na verdade, né? Há, de um lado, grupos que tratam do conhecimento como de uma forma catequética, né? Que reproduzem a sala de aula convencional e que passam conteúdo para as crianças na forma de aforismos incontestáveis, né? E isso não ajuda a desenvolver raciocínio, a ensinar a pensar espiritismo. E há outros, por um lado, que na tentativa de fugir desse modelo acabam esvaziando o trabalho do conteúdo espírita propriamente, enchendo de técnicas, de fórmulas, de coisas de um modo geral, e esquecendo de falar de espiritismo, né? De Deus, de mediunidade, de reencarnação, de temas que são espíritas.
Porque se eu levo minha criança para o centro espírita, é para ela aprender sobre espiritismo, né? Se eu quiser que ela tenha qualquer outra formação, eu vou levar para outro espaço para ter outra formação. Então, eu acho que a gente precisa conciliar aí as duas coisas e tratar com o desassombro desses temas com as crianças, porque as crianças entendem, as crianças assimilam muito melhor do que a gente, né? Aqui em casa, por exemplo, a gente nunca forçou, né? E não força. A Pietra, por exemplo, tem 9 anos, ela gosta de ir para o centro espírita, ela pede para ir e vai e é levada para o centro espírita, para o grupo de crianças, embora muitas vezes a gente identifique, né, práticas e formas e conceitos que não consideramos muito adequados, mas eu não posso interferir no processo dela, ela que quer, ela que vai, e a gente faz aqui os ajustes quando chega em casa, mas nós precisamos oferecer às crianças algo de melhor, né? E com certeza conteúdos como a reflexão sobre a vida de Ivone, que eu particularmente considero a médium, e do ponto de vista da execução e da compreensão da mediunidade, da vivência da mediunidade, foi aquela que mais se aproximou, né, da proposta de Kardec, né? Em função desses cuidados todos que ela teve, né? De sempre se fundamentar em Kardec, nos clássicos do Espiritismo, a descrição, né? A absoluta falta de pretensão e esse silêncio, né, com que ela se conduziu ao longo da vida toda. Eu acho que exemplos desses são eloquentes para nossas crianças e para os nossos jovens, exatamente na formação das novas gerações de espíritas que podem aí fazer a diferença em nosso movimento, ou melhor, em nossos movimentos, né? Porque não há um movimento espírita, há vários, né? Então, em nossos movimentos, eu acho que essa diferença pode ser feita assim, a partir do que você indicou. Muito bacana, Pedro. Então, a gente já fica aí com convite, né, para os ouvintes, não é, Rodrigo? Para conhecer também essa obra, porque a Tuti eu não sabia, era um apelido, não é isso, Pedro, da Ivone Amaral, ali, né, no âmbito familiar. E isso até hoje, né? Quando eu falo com a Beth, às vezes, por telefone, aí a gente entra em algumas questões, ela diz, porque a tia Tuti, ainda hoje, a Tuti é um nome usado no seio da família para lembrar da Ivone, né? E quem tiver interesse, o livro é muito bacaninha, né? Não é porque fui eu que escrevi, não, acho que ficou muito legalzinho. E a gente tentou, a gente buscou eu tenho uma foto dela, ó, tá comigo guardado aqui e podia mostrar a vocês, embora os ouvintes não iam ver, mas vocês veriam a foto dela original que está na capa do livro, né, Heroína Silenciosa, datada de 12/12/1912, quando ela faltava 12 dias para completar 12 anos. Eu tenho essa foto original, essa relíquia está comigo aqui. E aí eu pedi ao ilustrador para se inspirar na imagem dela, né, com essa idade, para poder compor a personagemzinha, ficou muito bacana. Aproveitando o Merchan, né, quem tiver interesse pode acessar o site www.lachatre.com.br, conhecer esse livro, Tuti, a Menina Médio, Ivone Pereira, Uma Heroína Silenciosa, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, Ivone Pereira, Entre Cartas e Recordações, e o outro livro está esgotado temporariamente, que é Devassando a Mediunidade, um estudo da obra de Ivone Pereira. Os 5 livros são produções minhas. Tá feito o merchan aí, ó. Não, não estamos recebendo comissão nenhuma por isso, tá? Mas assim, o que é bom tem que ser divulgado. Aliás, Pedro, enquanto você falava do lance das capas, né, eu peguei aqui meu vinho de luz, que era o que estava mais à mão, e de fato é exatamente isso. O título ainda está maior, mas o nome do médium está em segundo lugar, em destaque, e aí vem o nome do espírito. Eu nunca reparei muito nessa estética, né? Mas eu vou começar a observar, porque eu tenho a impressão de que isso realmente é bem comum. Aí falando como editor, né? Como editor. Há uma jogada de marketing nisso, né? Mas eu acho que isso não pode ser visto apenas como uma questão comercial, porque isso tem impacto na formação, né, do leitor, né? Isso tem impacto na formação do leitor, na compreensão do leitor, né? Isso subliminarmente vai transmitindo uma mensagem, né? Uma informação. Nós temos também que ter cuidado com essa informação, com as ideias que vamos projetando na mente das pessoas. Infelizmente, ainda o nosso movimento espírita, ele circula, né, em torno dos médiuns, né? Na perspectiva completamente diferente da que Kardec propôs, né? Kardec, o melhor exemplo de como Kardec situou os médios no processo é não ter nominado os médios ao pé das comunicações, em um livro dos Espíritos, livro dos médios, o Evangelho, e por aí vai, né? Não é que não tenha importância, né? Mas não é o principal, não é o que precisa de mais destaque. Tanto sim que não teve nenhum
nessas iniciativas e em outros livros, como nós sabemos. E, infelizmente, o nosso movimento espírita brasileiro, ele inverteu essa lógica e ele circula em torno dos médios. Os centros espíritas nascem, em sua grande parte, em torno de médios e mediunidades, né? As pessoas se agrupam em torno dos médios como se fossem insetos em volta de uma lâmpada, né? De um foco de luz. E isso, naturalmente, reflete uma mentalidade, né? Uma mentalidade que precisa ser repensada, precisa ser revista e que tem respondido aí por tantos desvios, né? Desvios que eram combatidos pela Ivone, né? E ela própria fugiu deles para não se perder no caminho. Eu penso, inclusive, eu devia ter falado isso, não falei, eu acho que ela só se permite um pouquinho mais de publicidade quando ela já estava mais tranquila, entende? Mais segura de si, quando ela caiu nela assim, olha, agora eu posso me permitir sem correr o risco de me envaidecer, né? De me perder pelo caminho. Porque, infelizmente, é o que na maioria das vezes acontece, né? As pessoas começam de uma forma interessante, e aí quando começam a ganhar notoriedade, começam a se notabilizar e começam a ser cercadas pelos bajuladores, né, por aqueles que não estão dispostos a muita reflexão, elas infelizmente acabam se perdendo porque nós somos frágeis, né? Então eu acho que a Ivone buscou o lugar dela de segurança, de conforto, quando ela sentiu que estava tranquila, plena, então ela se permitiu um pouquinho mais e aceitou as entrevistas, e aceitou ser vista, ser reconhecida, ser identificada. Eu queria perguntar sobre a questão do livro Memórias de Suicida, né? Questão do Vale dos Suicidas, né? Porque atualmente esse livro tem recebido algumas críticas, né, por enfatizar na questão do suicídio mais a questão punitiva do que a questão de saúde, né? E essa ideia dos vales dos suicidas, colocando um lugar circunscrito no mundo espiritual para os suicidas e não uma pena moral psicológica, como na obra do Kardec. Como você vê isso? É uma pergunta interessante, Eric, porque assim, eu acho que, de um modo geral, a gente vive meio que uma caça às bruxas no movimento espírita, né? Em relação aos bem interessante, né? Eu vou fazer por esses dias uma palestra sobre fatos e livros, que é um tema que está no livro Convite à Reflexão, ditado pelo espírito de Olinda Morim, ao médio baiano Elcio Ferreira de Souza, que ele fala isso, né? Às vezes a gente esquece que, primeiro, que um livro ele tem público, né? Um livro não serve para todos os públicos. Assim como você tem um livro para uma criança que está na quinta série, que não vai servir para alguém que está na universidade, né? E vice-versa. Então, livros têm públicos específicos. E assim, livro também vai da experiência no caso da produção mediúnica. Vai da experiência do médium e do espírito. Vamos falar de lugar de fala, né? Vai do lugar de fala de um e de outro, né? Daquilo que eles conseguem perceber, de como conseguem traduzir a realidade espiritual. O Deolido chama atenção para uma coisa interessante, né? Digamos que eu aqui, morando em Coimbra, como estou agora em Portugal, Coimbra é uma cidade, não é uma cidade grande para a realidade de Portugal, aí vou para Lisboa, então eu vou me encantar com Lisboa, vou achar tudo lindo, maravilhoso e tal. Aí agora imagine alguém que venha de Paris para Lisboa, né? Talvez não tenha a mesma perspectiva, porque Paris é uma cidade maior e com uma complexidade muito maior do que Lisboa. O que é que ele quer dizer com isso, né? É que, a depender da perspectiva de que o espírito fala, e, por exemplo, um espírito que sai de uma condição, digamos assim, de percepção limitada para uma mais ampliada, tudo para ele vai ser maravilhoso e deslumbrante. Agora, um espírito que é superior e que vai para uma região, para a mesma região, não vai ter o mesmo impacto e, naturalmente, não terá a mesma verbalização. Então, isso também tem que ser levado em conta. Um outro fator que tem que ser levado em conta é a época. Eu não posso exigir de um livro cuja narrativa foi iniciada em 1926, a mesma compreensão, o mesmo tipo de abordagem, o mesmo enfrentamento do tema que é feito 100 anos depois, né? Nós estamos no século XXI com outra perspectiva. Nós não tínhamos ainda a psicanálise com desenvolvimento suficiente à época, né? Não tínhamos psicologia com a importância que tem hoje, não tínhamos as discussões de saúde pública que temos hoje em torno da questão do suicídio, não tínhamos absolutamente nada de avanço na questão. O que tínhamos era apenas o quê? A questão moral presente no discurso católico sobre suicidas, né? E não podemos perder a seguinte perspectiva: o Camilo Castelo Branco era um espírito católico, ele não era espírita, um espírito espírita, ele vinha contaminado com todo o conteúdo, né, de repreensão, de criminalização,
Gente, era tão sério que alguém que se matava não podia ser enterrado no cemitério católico, né? Não tinha essa possibilidade, tinha que se providenciar outro caminho para enterrar o corpo. Então era algo muito sério, era uma reprimenda muito severa, e contribuía também para fortalecer o sentimento de culpa de quem cometia o suicídio, né? Se a lei de Deus está na consciência, como dizem os espíritos, então a consciência culpada naturalmente vai buscar o quê? Punição, né? Então, assim, o que é que acontece? E aí tem um duplo problema. Nós temos um espírito que vinha de uma reencarnação como suicida e que sofreu como sofreu, né? E de uma médium que também vinha como suicida, que lembrava do suicídio cometido, lembrava do mal que infligiu a si própria e às pessoas que amava, e uma coisa somada à outra potencializou uma narrativa pesada, né? Uma narrativa que é pesada, é verdade, mas que é conectada com o espírito da época. Por quê? Porque até bem pouco tempo se acreditava que o medo era um recurso para educar, né? Muitos de nós certamente passamos por isso na nossa família e também fora, na escola, ou seja, sermos educados pelo temor, né? Pelo medo, pela repreensão, né? E não pela sedução positiva, não pela conquista. Então, o que é que um e outro pretenderam com aquela narrativa pesada e densa? Era, talvez, pelo medo, por infundir o temor, né? E por isso carregaram nas letras, nas palavras, nas descrições, dissuadir as pessoas de cometer o fato. Então, nós temos que dar esse desconto, né? Temos que dar esse desconto. E compreender o seguinte, eu acho que tem muito ali, tem muito também da interpretação que fazemos hoje, né? Porque é o seguinte, é uma coisa muito básica, e eu vou dar um exemplo que eu dei recentemente. De vez em quando eu ando de ônibus aqui em Coimbra, sobretudo quando o carro quebra, tem um carrinho velho aqui, e aí aqui próximo de onde eu estou, né, do bairro que eu estou, tem um hospital que atende a pessoas com incapacidades mentais, como eles chamam aqui, ou deficiências mentais, tá? O que é que acontece? Infelizmente, é um público que, em função das limitações, não tem as mesmas atenções com a saúde física que outras pessoas que nós temos, por exemplo, né? Então é impressionante. Quando no horário que eles saíam desse local e tomavam o mesmo ônibus que eu tomava, o cheiro no carro, no autocarro, no ônibus, é algo assim insuportável, sabe? Insuportável. A ponto de, mesmo no inverno, mesmo na temperatura de 5 graus, a gente ter que abrir as janelas do carro para poder ter um pouco de arejamento, porque, infelizmente, pessoas que não lavam as roupas de forma adequada, que não tomam banho todos os dias, uma série de questões, né? Aí, veja, eu estou falando de um ônibus com cerca de 20, 25 pessoas com características semelhantes, emprestando ao ambiente uma característica como essa. Agora, pensa o que é a questão psíquica, né? E pensando no mundo espiritual, em que a sensibilidade e a possibilidade de projeção do pensamento é muito mais ampliada do que aqui. Aí imagine um ambiente em que esses espíritos, e eu estou me referindo a suicidas, se agrupem, e não é por um castigo divino, não é por uma imposição externa, né? Que se atraem por vibração, e nós sabemos que o que define a realidade espiritual é a similitude, né? A semelhança, semelhantes atrai semelhantes. Imaginemos esses espíritos se organizando, se agrupando, né? E cada um trazendo consigo o seu desequilíbrio e dando a sua contribuição para aquele ambiente. Não tem como ser um ambiente harmonioso, não tem como ser um ambiente tranquilo. E, naturalmente, cada espírito, cada um vai perceber, vai ter uma apreensão daquela realidade conforme as suas possibilidades. Assim como tem espírito que passa, talvez, por situações ou por lugares semelhantes e nem se dá conta de que está ali. Percebe? Nem se dá conta de que passou por algo assim. Então não é um lugar que Deus criou, não é um lugar que espíritos criaram para confinar, para castigar, não é um lugar específico, né? É uma região, e se há pessoas agrupadas, existe lugar, existe organização, existe população, são termos da geografia que têm significado e que aparecem, inclusive, nas narrativas do livro Céu e Inferno, né, lá com Kardec, lugar, população, região, tudo isso tem significação do ponto de vista geográfico e indica reunião de pessoas, mas que é descrito por Camilo conforme a sua compreensão daquela forma. O que é que eu acho? Eu acho que muitas vezes a gente leva a ferro e fogo algumas questões e não dá os descontos necessários, né? Não dá os descontos necessários. Eu me recordo de um confrade, eu publicava no Facebook, ia fazer uma palestra sobre o livro. Aí um confrade dizia assim, eu quero que você me explique a sopinha que tem lá no hospital. Eu dizia, meu irmão,
Aí eu disse a ele em público também, ó, meu irmão, quando você está preocupado com a sopa, né, que é uma questão secundária, eu estou preocupado com a quantidade de pessoas que o livro já salvou do suicídio, né? Então, a gente pode discordar em determinados aspectos que são discordáveis, eu acho que a discordância é positiva. Agora, a gente tem que pensar na forma como se discorda, porque muitas vezes isso é feito de forma até desrespeitosa com a médium, com o espírito, né? E desconectada de uma compreensão de contexto. A questão precisa ser contextualizada e desconsiderando o monumento que o livro é, é, né? As discussões que ele suscita, os debates que ele provoca e o quanto de benefício ele causou ao longo de todas essas décadas, impedindo, ajudando as pessoas a não cometerem suicídio, né? Então, eu acho que isso é discutível. Eu acho que se eles fossem escrever hoje, eles escreveriam de forma diferente, né? Da mesma forma como daqui a 50 anos, o que a gente hoje acha que é avançado, que está no topo da linha, né? No topo no creme de la creme, e a gente acha que faz a discussão melhor, daqui a 50 anos, 60, vai ter uma galerinha lá, um jovenzinho que vai dizer, ih, rapaz, aquele tiozão lá falava umas besteiras, né? Achando que estava abafando, e, no entanto, é o que temos para hoje. É a nossa perspectiva de hoje, tá? A gente tem que ir, né? Claro, dar os descontos, fazer essas ponderações. Eu não passo pano, eu acho que realmente pesa demais a mão. Agora, eu compreendo o porquê, né? Eu compreendo o porquê. Talvez se fosse um outro espírito, né, que não tivesse passado pela experiência da culpa, a consciência de culpa, falando sobre aquilo, a conotação seria outra. O problema é que se fosse alguém que não passou pela experiência, o impacto emocional também não seria o mesmo. Então a gente fica aí entre a cruz e a espada. Me permita um comentário brevíssimo sobre isso, Pedro. Eu li Memórias de um Suicida muito tardiamente. Na verdade, eu faço meia culpa que eu nunca terminei. Oh, pois é, nunca terminei. Mas eu comecei, li as primeiras 100 páginas uns anos atrás, na época que eu fazia parte do mesmo grupo jovem que a Érica, a gente era colega lá no nosso centro. E eu sempre tive interesse em literatura de horror, né? Lovecraft, Poe, essa galera toda, Stephen King, eu devoro tudo isso há muito tempo. Já tinha lido muitos clássicos. Quando eu fui ler Memórias de um Suicida, os primeiros 2 capítulos do livro estão pau a pau com as melhores coisas que eu já li nesse gênero. Talvez com o adicional de que, nós, sendo espírita, a gente não lê aquilo como ficção. Então, assim, Camilo Castelo Branco, eu achava ele muito chato quando lia no ensino no segundo grau por obrigação, né? Amor de Perdição, para mim, foi uma chaga na minha história estudantil. Mas Uma li. perdição. Eu lembro que eu li no fim de semana, nunca mais faço isso de novo. É, mas, assim, dava para reconhecer o estilo, dava para reconhecer a intensidade, mas o tema, naquele tema, ele consegue ser tremendamente efetivo como escritor. Assim, se ele fosse escrever isso como um escritor de ficção, ele ia fazer um tremendo sucesso, porque é uma história, assim, esse início, se você comparar, por exemplo, com os primeiros capítulos de Nosso Lar, né, que também é coisa do umbral e tal, mas, assim, claro, não tem um décimo da potência que Camilo imprime ali. É realmente uma literatura forte. E eu digo o seguinte, Rodrigo, ó, é porque você não conseguiu avançar. O livro ele tem uma característica. Ele foi iniciado em 1926 e só foi concluído em 1942, tá? Então são 16 anos ao longo dos quais o livro foi sendo escrito, né? E você distingue claramente o primeiro Camilo, né? O Camilo das Descrições, né? O Camilo que já tinha sido resgatado há mais de 20 anos do Vale dos Suicidas, mas que ainda trazia consigo o azedume e uma série de questões a trabalhar. E o Camilo que vai ressignificando essas experiências e a si próprio ao longo do tempo. Então você vai vendo a diferença ao longo da descrição. E aí eu digo para o pessoal e eu entendo, é perfeito, não tenho nada a reparar no que você falou. As pessoas que têm dificuldade de ler, eu digo assim, pule os 2 primeiros capítulos. Eu vou te contar o que é que tem nos 2 capítulos. E eu conto, né? A descrição do Vale dos Suicidas, o sofrimento, as dificuldades, e aí depois vem a Legião do Servo de Maria e tal, aquela coisa toda. Eu digo assim, pule. Lê as duas. Não quer ler, se incomoda? Pule, porque o livro não é aquilo apenas, entende? O livro traz narrações da realidade espiritual que são descrições interessantíssimas, que suscitam debates, né? Que podem ser discutidas, claro, se são adequadas ou não, mas a gente não pode esquecer que todo romance ele é uma reconstrução da realidade a partir do olhar do autor. Então, aquilo não tem que ser tomado ao pé da letra, mas sim como uma narrativa, como uma reconstrução e também com uma dose de ficção, né? Lembrando de Olinda Morim, que diz assim: o espírito não perde a imaginação só porque ele desencarnou.
Então, é preciso também considerar essa possibilidade. Mas assim, detalhes sobre mediunidade, sobre realidade espiritual, sobre reencarnação, sobre temas imensos, né? Eu tenho um amigo da Bahia, falei com ele recentemente, Marconi. Marconi já leu mais de 20 vezes esse livro, já estuda eles constantemente. E uma vez Marconi me disse assim, Camilo, para mim esse livro é um resumo da série André Luiz, né? Começa com o Nosso Lar e termina com E a Vida Continua. A gente encontra vários elementos que são desdobrados, que são aprofundados, digamos assim, né? Tratados com mais com outra perspectiva por André Luiz ali. E é interessante, então vale a pena ler, até para poder criticar, né? Até para poder apontar falhas, né? Vale a pena. E entender o seguinte, né? Eu relia esse tema para a palestra que eu vou fazer. E o Deolindo diz assim, olha, não é porque a gente encontra enganos no livro que o livro não presta, né? Porque engano todo mundo comete, né? Não é só espírito, não é só encarnado que comete engano. O desencarnado também vai cometer, porque a gente é imperfeito. Agora, será que a gente precisa também julgar da boa-fé do indivíduo, avaliar se tudo é um engano, né? Ou se há aquilo que pode ser descontado, ressignificado e trabalhado. E não, como eu vejo muitas vezes fazer algumas pessoas, né? Identificam uma ou outra coisa não questionadas, aí rasga o livro, joga na lata do lixo e fazem comentários assintosos. Eu acho que não é o caminho, né? Não é o caminho, mas concordo perfeitamente com você. É pesado, sim. Agora, passadas os dois primeiros capítulos, o peso diminui, né? A narrativa vai ganhando outros contornos e nós podemos claramente identificar um caminho diferente dos dois primeiros capítulos no restante do livro, que é o espelho dessa ressignificação do Camilo. Que há um detalhe aí. A princípio, eram só desabafos do Camilo, né? Que foi ganhando corpo, né? Ele não tinha noção, nem a ela, a própria Ivone, tinha noção de que o livro ia ganhar o corpo que ganhou. Camilo não era um espírito espírita, Camilo não tinha conhecimento para fazer as costuras doutrinárias que o livro traz, né? E a Ivone diz que quem se apresentou para fazer essas amarras doutrinárias foi Leon Denis, né? De modo que a gente pode dizer que há uma tripla autoria aí, né? Mediunicamente a Ivone, a narrativa, a história é do Camilo, mas as costuras doutrinárias foram feitas pelo Leon Denis. Só para deixar registrado, quando eu disse que é efetivo, foi um elogio, como um leitor de horror. Não, que realmente funciona. mas eu lido muito bem com isso, eu não tenho dificuldade, não. Essas marcas da individualidade do espírito, né, Pedro, acabam ficando bem evidentes quando a gente tem aí, como você falou, uma espécie de uma autoria em que cada um em três vias, né, como se fossem três autores, e cada um marcando ali a sua contribuição, porque não é porque você desencarna, você deixa de ter a sua individualidade, não é mesmo? E aí eu estou fazendo esse comentário para introduzir uma questão. Seguinte, acredito que o fato de Ivone ter em várias das suas vidas, né, pelo menos que são relatadas, em encarnações anteriores, ter vindo como mulher, isso de alguma forma provavelmente deve ter gerado impactos, né, na história dela, né? Porque isso é uma marca também, né? Pelo menos a história que a gente conhece. Então, você que está aí sempre estudando sobre a vida dela, você poderia colocar assim a sua análise de que forma essa questão de gênero pode ter impactado a vida dela? Engraçado, Érica, porque quando você falando isso e quando o Rodrigo me passou a pauta, né, ontem, eu dei uma olhada na pauta no final da noite, fiquei refletindo, né, como as histórias do livro, dos livros da Ivone, né, os livros que reconstroem existências dela, e talvez no final eu consiga dizer por que eu estou falando especificamente reconstrói, são narrativas sobre vidas dela, como essa questão do feminino está presente, né? O feminino marcado pela opressão social, né? Porque, veja, tem um livro mesmo que é o Drama da Bretanha, que ela era Andréa, em que ela era uma jovem inquieta, né? Era uma jovem inquieta que queria viver, né? Ela queria viver longe das amarras sociais, só que havia um moralismo, como ainda há em tantos lugares nesse planeta, né? Em pleno século XXI, que impunha à mulher uma determinada forma de ser, de pensar, de se conduzir, né? E ela foi prometida, né? Veja, ela era prometida lá a um primo,
de quem certamente ela gostava, mas não era suficiente, não era bastante para a inquietação dela, apenas aquilo, né? Ela se encanta lá uma espécie de mecenas, um homem de cultura e tal, se envolve com ele, acaba mantendo relações sexuais com ele, não está dito dessa forma, mas eu estou dizendo dessa forma, e engravida, né? Engravida, e o que é que acontece com isso? Ela tem relações fora do casamento, ela não era casada, ela engravida muito jovem e ela se torna motivo de desonra na família, né? E aí, por não suportar o peso dessa desonra, desse olhar, da recriminação, ela acaba cometendo suicídio. Ela se joga de uma grande altura, levando consigo a criança e se mata no ventre, né? E se mata. Então, veja, isso aí tem a ver com uma construção do feminino, né? Uma construção social do feminino, um peso muito grande, que naturalmente responde, se a gente for olhar com carinho o livro, os livros, as histórias, está muito disso lá marcado, né? Muito dessa cobrança social, a cobrança do Charles, a cobrança que ela própria se fazia, porque também se assimila a isso, né? E como isso se assimila, e como isso repercute na existência como Ivone, né? A ponto dela viver a necessidade, por exemplo, de não casar, de não constituir família, para poder se dedicar ao trabalho, porque na perspectiva da época dos espíritos, né, passada a perspectiva passada para ela, isso poderia representar uma distração aos compromissos que ela possuía na atual encarnação, né? Então, é também, por outro lado, interessante, porque desconstrói o lugar da mulher, nesse caso, né, no século atual, né, o lugar da família, o lugar de ser mãe, de ser esposa. Ela não poderia ocupar esse lugar para ocupar um outro lugar. Mas olha como isso é forte, né? Como isso é presente. E como a gente precisa discutir isso, né? Em que medida o contexto social ele responde por esses insucessos né, e mais do que insucesso, eu acho que vou chamar de insucesso consciencial, porque está tudo muito dentro da cabeça da gente, né? A lei de Deus é uma coisa tão interessante porque ela consegue ser única e ao mesmo tempo diversa, né? Porque se a lei de Deus está na consciência, cada um sente, vive e especifica a lei conforme as suas possibilidades, né? Então, o suicídio dela no século, o último suicídio, que teria sido em Portugal, tem uma marca disso, né? Ela acaba se envolvendo numa relação extraconjugal. O marido, o Roberto, teria se deixado contaminar, né? Pela tuberculose, ele era médico, se deixa morrer, a filha também morre e ela se sente culpada, né? Por conta de tudo isso, né? Veja, o estopim foi a traição dela, né? Ela certamente vivia num casamento infeliz, né? Em que ela não se sentia contemplada afetivamente, né? E aí entenda o afetivamente não apenas o carinho, o amor, mas também a questão sexual. Busca isso fora, né? E de uma forma escusa, porque o contexto não lhe permitia que fosse diferente. E infelizmente ela acaba cometendo suicídio também por toda a culpa que carregava. Então, como não considerar as questões de gênero e as questões sociais em relação à mulher nesse caso, né? Então, se tudo fosse hoje, certamente seria muito diferente, as perspectivas são outras e a oportunidade de crescimento seria bem diferente, né? E quem sabe, vivendo algo semelhante, ela e mulheres como ela não cometessem suicídio, tá? Então, eu acho que realmente pensar sobre isso é interessante, né? É interessante e nos dá imagem para muita reflexão. Interessante perguntar, né? A Ivone tinha contado com o cotidiano com um espírito que tinha nome, com Bezerra de Menezes, né? Leon Denis e Chopin. E como você explica na sua obra, né? Ela nasceu em berço espírita. Embora tenha tido pouca instrução formal, era grande autodidata, né? Como o Chico também tinha esse autodidatismo. Também teve uma vida longa, nasceu em 1900 e morreu em 1984. Apesar disso, são somente 10 obras mediúnicas, em contraste com as centenas de outros mais ou menos na mesma época, né? Qual era então o ponto central da atuação dela como médium? Interessante, Eric, você pontuar isso, que eu vou chamar atenção para um detalhe. Vocês já perceberam, por exemplo, que o Chico, apesar de toda a versatilidade que ele possuía em termos de flexibilidade para espíritos e flexibilidade para fenômenos, são poucos os romances que o Chico tem, né?
são poucos os romances. A gente talvez tenha aí a médium Vera Krzyżanowski, né, Krzyżanowskaia, que teve uma produção intensa de romances, né? A Zilda Gama, que teve um foco específico para romance, também não tem uma produção tão vasta, tão intensa para romance, né? E a Ivone, se a gente parar para perceber, os livros mediúnicos dela são romances, né? Embora com variações, com descrições, alguns podem poder ser até chamados de realismo espírita, talvez, mas são descrições romanceadas. E eu penso, isso é algo que é uma ideia minha, eu acho que mesmo os médiums, e sobretudo aqueles que têm a especialidade para romance, os médiuns literatos, como Kardec vai chamar em O Livro dos Médiuns, eu acho que há uma janela no tempo, isso tem a ver com o corpo, né, tem a ver com o sistema nervoso, né, também, e tem a ver com questões ambientes, é variado isso. Eu acho que é uma janela de produção de qualidade, né? Acho que é uma janela de produção de qualidade. E assim, se o médium ele é bem seguro de si, né? Bem seguro na faculdade e bem treinado, bem formado e bem treinado, ele consegue perceber o momento em que essa janela se fecha, né? Digamos assim, o tempo de uma produção profícua se fecha e não explora além daquilo para não produzir nada de qualidade inferior, né? Aqueles que forçam acabam produzindo coisas de qualidade inferior e a gente poderia trazer exemplos aqui, mas não convém, né? Isso não é o objetivo. Então, eu acho que no caso da Ivone, esse é um fator. Esse é um fator, tá? Esse é um fator. O outro fator é o seguinte: a Ivone teve uma vida muito atribulada, muito atribulada. Ela não teve uma vida tranquila, né? Ela viveu itinerante, né? Ela era itinerante, ela morou um tempo com familiares em BH, depois morou em Lavras, depois foi não necessariamente nessa ordem, para Juiz de Fora, para Petrópolis, para o Rio de Janeiro. Então ela ficou muito para lá e para cá, inclusive perdeu produções mediúnicas, né? Nesses trânsitos. Volta Redonda, ela passou tempo também em Volta Redonda. Por quê? Porque ela não teve uma casa, ela não tinha um trabalho próprio, e ela era meio sabe aquela familiar que é pau para toda obra, que se precisam ali para poder ajudar a cuidar de uma tia, ela estava lá, para ajudar a cuidar do irmão, ela estava lá, para ajudar a cuidar dos sobrinhos, ela estava lá. Então essa itinerância da Ivone, ela responde também por uma baixa produção, por uma quantidade pequena de produção. Porque espíritos como Camilo Castelo Branco queriam escrever mais através dela, né? Só que ela disse que não tinha como, não conseguia. Chopin chegou a pedir a ela que aprendesse piano para que ele pudesse ditar peças, né, para ela executar no piano. Ela disse que não tinha interesse. Charles chegou a dizer a ela que ela precisava, por exemplo, estudar o Braille para poder traduzir o Memória de Suicida para o Braille, mas ela não conseguiu. Então, veja, por que ela não conseguiu? Também por conta dessa intensidade, né, da vida dela. E aí eu vou ressaltar algo que eu disse mais cedo. Ela tem os 6 anos que ela passou em Lavras, isso reforça o que eu dizia, de 2026, de 1926 a 1932, foi o período que ela mais produziu, inclusive na psicografia. E ela diz assim: eu não sei se isso tem a ver com o ambiente. Ela é tão intuitiva e diz coisa tão interessante. Ela diz assim: Lavras era uma cidade, imagine, né? Lavras é uma cidade, acredito que pequena hoje, né? Para a extensão de BH e outras tantas. Imagine a época, né? E ela dizia: talvez porque não há tantas distrações, né, na cidade, coisas que a gente possa, portanto, mobilizar a atenção de forma diferente, ou porque haja coesão com o grupo, eu consegui naquele período produzir coisas espetaculares. Ou seja, ela conseguiu viver um recolhimento naquele período suficiente para determinar uma intensa produção mediúnica, tá? E a partir dali, exatamente de 32, é que ela vai viver fases bem atribuladas da existência. Então, eu acho que isso também é um fator que determina a baixa produção de Ivone nesse sentido. Aí, se você observar, me permita só eu lembrei, os livros, os romances dela, nas Telas do Infinito, Memória do Suicida, foi iniciado lá. Nas Telas do Infinito foi uma história acontecida lá também em Lavras. Drama da Bretanha, também em Lavras. O Cavaleiro de Lumière e o Drama da Bretanha foram iniciados em Lavras pelo Roberto de Canaleer, depois o Charles finalizou. Veja, aí só lá na frente, na década de 50, que ela vai escrever Nas Voragens do Pecado, os contos de Tolstói aparecem, né? E os contos de Tolstói aparecem.
Então, assim, a tragédia de Santa Maria também foi lá da época de Lavras, ou seja, a grossa parte da produção mediúnica da Ivone aconteceu de fato nessa época, quando ela era mais jovem, inclusive, porque a questão da juventude também tem um impacto, o corpo mais jovem, mais disposto, a mente também menos carregada, com preocupações e com uma série de questões, facilita o processo mediúnico, sim, com certeza. A gente observa o Chico, né? A produção mais robusta do Chico é dos primeiros anos dele, né? Qual é a produção mais robusta? Mais robusta? Os romances do Emmanuel, os livros do André Luiz, né? Os livros do Humberto de Campos, do Irmão X, as obras, as tão polêmicas obras do Emmanuel, né? A Caminho da Luz, a Legião dos Espíritos e tal. Depois disso, depois de um momento de fôlego maior, vem o quê? Vem coisas mais simples, né? Menos complexas, né? Não tão de fôlego, reunião de textos, de mensagens, de coisas assim. Por quê? Porque a juventude do corpo também responde, né, pela possibilidade de produção mediúnica. Não tenha dúvida disso. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Dá muito que pensar, considerando-se que os médiuns não apenas são a luz em torno do qual as mariposas, né, giram aqui no movimento mediúnico, mas também a gente tem quase que médium vitalício, né, que chega, as pessoas vão psicografando até a idade mais avançada e, bom, em alguns casos não dá para deixar de pensar que tem uma queda de qualidade palpável. Tem mesmo. Pois é, eu acho que sim, a gente tem um caso óbvio, né? Ao contrário de você, eu não sou tão elegante assim. Divaldo Franco é o caso óbvio. É alguém que tem quase 100 anos de idade, continua psicografando muito. A gente já falou aqui em outros episódios, né? Antes, então você não tem pudor nenhum de falar. Uma das últimas psicografias dele, pelo menos das que eu li, a gente fez um episódio sobre isso, dos espíritas e o fim do mundo, durante a pandemia, está visivelmente contaminada por teorias de conspiração típicas de WhatsApp. Tá assim, Bezerra de Menezes falando coisas que assim tem deputado por aí de extrema direita que hoje pensaria um pouquinho antes de falar por medo de ser preso. É interessante pensar essa luz porque não se vê uma discussão pública sobre isso, sobre essa questão de que mediunidade, sendo uma capacidade que reside no organismo, como diz Kardec, ela está sujeita à perda de qualidade também. Como o atletismo, como a oratória, que é uma capacidade de falar, né? Eu acho isso interessante, mas ninguém fala, talvez pelo fato do movimento espírita estar tendendo hoje com uma certa gerontocracia. Nossa, acabei de ter esse insight, porque eu lembro, sou professor de história, então as pessoas falavam disso do regime soviético nas últimas décadas. Era todo mundo velhinho, né? Todo mundo assim. Isso trazia consequências para o movimento. E hoje a gente tem visto, por exemplo, você mencionou isso no início, quando contou a sua jornada juvenil. Hoje a gente está vendo algumas pessoas famosas do movimento, Haroldo Dutra, gravando vídeos falando: olha, o movimento espírita talvez acabe em 40 anos porque não está se renovando. E por que que não está? Então é interessante pensando, né, Já que assim, fora da caixa, né? você tocou nesse assunto, eu acho que o Haroldo, primeiro, né, o que ele chama de movimento espírita é o movimento majoritário capitaneado pela FEB, né? É um modelo de movimento espírita, que, como eu dizia, eu acho que há movimentos, né? E eu acho que ele se refere a esse modelo de movimento, né? Assim, com todo respeito ao Haroldo, né, eu acho que ele diria o seguinte, que tomara que acabe, né? Que esse modelo, né, se for para por fim a esse modelo, precisa acabar mesmo, porque o que nós estamos vendo é cada vez mais surgirem outros movimentos. Eu acho que esses movimentos, e de gente jovem, né? E de gente jovem. Então, eu acho que esses movimentos jovens, esses novos movimentos com novos formatos que tem que surgir, né? De pessoas que não estejam tão preocupadas em terem seguidores, em milhares de seguidores na internet, né? Mas pessoas que sejam preocupadas em transmitir bom conteúdo espírita, né? Porque quando a gente está preocupado em destaque, né? Em ser visto por milhares de pessoas, eu acho que a gente acaba esquecendo que a divulgação é meio e não fim, né? Então, eu acho que realmente a gente precisa acabar com essa mentalidade, né? A mentalidade, essa mentalidade pequena, né? Que limita o espiritismo e que, inclusive, me perdoe, Rodrigo, já que você tocou nesse assunto, que é uma mentalidade perversa, né? Porque não só ignora o diferente, o que pensa diferente, como o invisibiliza, né? E isso é uma forma de violência discursiva, né? Porque o movimento majoritário ele tem essa capacidade, né? Eu penso que uma federação, por exemplo, ela tinha que ter a capacidade de juntar os diferentes, né? De dar voz aos diferentes, exatamente para contemplar a diversidade.
mas a federação, que deveria ser um local de encontro, acaba sendo um local de desencontro, né? Desencontro porque elege um discurso que propõe hegemônico, um discurso que ignora os outros discursos, né? E considera os demais discursos como sendo heréticos, né? Como sendo discursos encampados pelo lado sombrio da força. Então, a gente precisa realmente mudar isso, né? Eu acho que isso precisa realmente acabar. Tomara que, de fato, esse tipo de movimento espírita acabe. Mas isso que você falou, Pedro, só assim para encerrar minha observação, eu ouvi isso de um pastor luterano em Seattle ano passado, quando eu tive uma oportunidade de passar 15 dias nos Estados Unidos, numa viagem de estudos, e a gente visitou várias associações religiosas, e no final, a última foi numa igreja luterana, eu nunca tinha entrado em uma, linda, enorme. Eu não sabia que era tão parecida com a católica, né? Uma coisa bem tradicional, mas muito vazia, e era um domingo. O pastor, que também era um professor universitário da universidade onde a gente estava, éramos pessoas de vários países, ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele estava dizendo que o que se entende muitas vezes por cristianismo nos Estados Unidos de hoje, eles falam Christian, eles basicamente estavam pensando numa certa corrente específica, uma certa forma específica, muito fundamentalista, muito autoritária, hoje muito politicamente engajada, eu diria até num tipo de política muito reacionária no pior sentido, tá? E ele dizia, se cristianismo é isso, ele dizendo isso com as roupas sacerdotais, né? Parecendo um padre. Se isso é o que a maioria das pessoas nos Estados Unidos entendem por cristianismo, talvez seja melhor mesmo que acabe. Então, assim, aí a gente cercado de luteranos, maioria idosos também, e no bate-papo pós-culto, e foi muito chocante, assim, pelo ambiente, eu vi aquilo. Basicamente é interessante ver como mutatis mutandis, você está basicamente entoando a mesma coisa, né? Mas seria um acabar para, na verdade, renascer, ou acabar para continuar no seu melhor, né? Uma É um, é terapia, um, digamos assim. é um morrer para reencarnar. Melhor ainda, espiritamente falando, é isso, é morrer para encarar mais evoluído. De preferência, de preferência. Pela discussão aqui, daqui a pouco a gente vai ter que fazer cotas de gênero para poder garantir, né, a fala e também no espiritismo, né? Mas vamos lá. Pedro, é, você já colocou assim de maneira muito, acredito, importante o fato de que nem sempre é tão importante você saber se aquilo é verídico ou não, né? Mas sim o tipo de reflexão que aquilo propõe. E no caso da obra de Ivone, a gente também tem a questão dos romances históricos em que ela aparece como personagem, muitas das vezes, né? De encarnações anteriores. Existe, não que esse seja o ponto mais importante, né? Torno a dizer, mas existe, assim, só a nível de curiosidade, alguma confirmação histórica se esses personagens existiram de fato? Alguém já pesquisou, por exemplo, se de fato existiu um Luiz de Narbonne, enfim, um dos personagens, né, que estão lá na obra Nas Voragens do Pecado? Você tem essa informação? Bom, Érica, sua pergunta merecia uma palestra. Na verdade, eu tenho até no YouTube aí uma palestra sobre as chaves de compreensão dos romances mediúnicos a partir da obra de Ivone Pereira, né? Ela tem uma passagem no livro Recordações da Mediunidade que ela fala de 5 pontos, e aí eu digo assim, não tem como não ser médium, e eu vou explicar por quê, né? Ela fala de 5 chaves, vou ver se eu lembro das 5, né? 5 chaves de compreensão, que eu chamo de 5 chaves de compreensão, né? Ela não diz dessa forma, mas eu as nomino dessa maneira. Ela vai dizer o seguinte, que os espíritos fazem num romance, e se referir especificamente aos romances que ela escreveu mediunicamente, né? O que os espíritos fazem? Primeiro, eles costumam somar esses pedaços de existência, né? Pedaço de uma existência com a outra, para poder construírem as histórias. Segundo, mudam nomes, mudam datas, mudam ambientes, exatamente para despistar, né? Terceiro, eles costumam inserir, no caso dos romances espíritas, fazer enxertos, é a palavra que ela usa, enxertos de noticiários autênticos da época, noticiário espírita autêntico da época, para poder dar uma, né, dar uma luz diferente.
O quarto, coloco muitos personagens na nobreza, né? Exatamente por conta do fascínio, né? Disso como mexe com a gente. Ainda hoje a gente assiste tanta série de reis, de rainhas, de coisas assim, né? Que mexem, né? E a quinta chave, meu Deus, a quinta chave é... Eu esqueci a quinta chave, não tem problema não. Mas fica aí, são cinco chaves de compreensão, são cinco recursos que os espíritos usam, né? Na construção dos romances. O engraçado é que, por que que eu digo é médio mesmo? Porque, embora ela tenha escrito isso lá, ela acreditava na linearidade das histórias dos livros que ela escreveu, entende? Ela acreditava que as vidas delas aconteceram daquela forma. O que me leva, é engraçado, eu estou fazendo a edição de um livro sobre memória, né? Um livro que vai ser publicado pela editora Mente Aberta, da qual eu sou editor. E é tão interessante pensar sobre a memória, o Rodrigo, que é da história, né? Da área, da época da área da história, porque, na verdade, quando a gente conta uma coisa que lembra, a gente não tá descrevendo o fato, a gente está descrevendo a nossa lembrança do fato. E, muitas vezes, uma leitura da nossa lembrança do fato, né? O que desce ainda a muitas possibilidades. Quando a gente diz assim, a Ivone lembrava das encarnações passadas, eu hoje tenho dúvida sobre se ela lembrava de verdade, entende? Eu acho que a reencarnação, aquela em que ela foi suicida, que ela traz a recordação da infância, ela realmente lembrava. Agora, as outras vidas que ela diz lembrar, eu me pergunto assim, será que ela lembra de fato ou ela registrou o que os espíritos mostraram a ela nas narrativas do livro como lembrança? Entende? Porque os espíritos, antes de escrever para ela, mostraram as histórias. Eles construíram as histórias e mostraram para ela no mecanismo do desdobramento, que não deu para a gente tratar aqui, né? E aí eu me pergunto, o que ela disse que lembrava? É o registro do que ela viu, como a gente assiste um filme, né, e lembra da história do filme? Ou ela realmente lembrava antes da história ser narrada para elas? Por quê? Porque não há elementos que levem a acreditar que aquelas histórias aconteceram exatamente daquela forma. Ao contrário, existem elementos que levam a acreditar que aquilo são reconstruções, que aquilo são ficções que se basearam em pedaços de história, pedaço de outra, né? E aqueles nomes foram todos confundidos, aquelas datas foram confundidas, né? Que aqueles personagens foram ocupar lugares de destaque que, na verdade, não necessariamente ocuparam, né? E que, portanto, nada exatamente aconteceu daquela maneira. O Luiz de Narbonne, por exemplo, o Luiz de Narbonne é um personagem montado, né? Ele não existe naquela história da época de Catarina de Médici, dos huguenotes, da matança de São Bartolomeu. Não existe ninguém com características parecidas, nem com o nome Luiz de Narbonne. Mas, curiosamente, há coisa de 2 anos, eu descobri um personagem chamado Luiz de Narbonne na história da França do final do século XVIII e início do século XIX que tem características, é o mesmo nome, Luiz de Narbonne, e que tem característica da mesma personagem, Luiz de Narbonne, que aparece no livro Nas Voragens do Pecado. Né? O Luiz de Narbonne, Nas Voragens do Pecado, era filho bastardo do rei. O Luiz de Narbonne do século XVIII também era filho bastardo de Luís XV. Né? Inclusive, por isso o nome Luís, né? Luís é, o Luís do século, o Luís das Voragens, ele tinha alcançado a ascensão militar aos 25 anos de idade. O Luís da época de Napoleão Bonaparte também, né? O Luís do livro casa com uma menina, uma mulher, que era a Ruth, né? Que era dama de companhia de Catarina de Médici. O Luís da realidade casou com uma mulher que também era dama de companhia de uma das filhas do Luís XV, né? Portanto, o Luís do livro, ele é educado, teve a educação principesca, né? Educado lá pelo Monsenhor DB. O Luís, da época de Napoleão, também teve a educação semelhante, né? De príncipes, que era feita por sacerdotes. A esposa do Luís, do livro, era filha de uma família cujo sobrenome era La Chapelle. O Luís, da época de Napoleão, casou com uma menina cujo avô chamava-se Charles de La Chapelle. Então, existem elementos curiosíssimos, né, que dão a entender que talvez o Charles tenha transposto um personagem de uma época para outra época, né, para outra época, e montado esse personagem lá.
Engraçado, gente. Eu procurei tanto há muito tempo e não conseguia. Só encontrei recentemente porque a enciclopédia britânica ela resolveu abrir os seus arquivos na internet, né? E aí o verbete relativo a esse sujeito, Luiz de Narbonne Lara, foi tornado público e permitiu que a gente encontrasse. Então veja, né? Isso só reforça para mim essa ideia. Quer ver um outro fato que eu também identifiquei? Eu descobri, vamos lá, no livro Sublimação, no último capítulo, chamado Nina, há menção a uma possível encarnação de Charles no início do século XIX na Espanha, em que ele era um médico filantropo que tinha montado um pequeno hospital, né, em uma das suas residências para atender pessoas carentes. Aí eu comecei a pesquisar recentemente, né, nesses 2 anos aí, tentar encontrar a história dos hospitais em Madrid, que isso era em Madrid. Encontrei um livro da década de 50, né, de 1950, que trata da história dos hospitais em Madrid e na Espanha de modo geral. Encontrei o único hospital com características semelhantes ao que é descrito por Charles no conto. Eu encontrei em outra época, um século antes. Eu encontrei um século antes, é, é, que era mantido pelo Duque, o nono Duque de Osuna, em Madrid, com as mesmas características, com as mesmas características. A diferença é que o Duque não era médico, ele não era médico. Agora, que coisas curiosas, dois fatos curiosos, além do hospitalito, né? Primeiro, no conto da Ivone Pereira, o Charles se chamava Ramiro de Guzmán, e a Ivone, em uma entrevista, disse que um sobrenome verdadeiro do Charles em uma existência foi Guzmán. Quando eu fui olhar a linhagem do Duque de Osuna, na família dele, embora ele não usasse o Guzmán, na família dele havia Guzmán. Ele era descendente da linhagem dos Guzmán. No conto, está lá dizendo que o Ramiro, né, o doutor Ramiro, ele era auxiliado por um médico que era doutor Carlos C. Ponto. E na história do Hospitalito, há menção a um médico, que era o braço direito do Duque de Osuna, cujo sobrenome era Capdevila, ou C. Ponto, né? Eu não consegui descobrir o primeiro nome desse sujeito, mas... Enfim, o que é que eu quero dizer com isso? A história do conto se passa no início do século XIX. O hospital existiu no final do século XVII e início do século XVIII. Ou seja, esses indícios, dentre outros tantos, que uma pesquisa mais apurada pode identificar, eu precisaria fazer um doutorado para fazer isso, né? Essa pesquisa, levam a crer que, de fato, a Ivone estava certa, né? De que há essa confusão aí, os espíritos mexem muito para que a gente não encontre mesmo, e que se a gente se prender à literalidade do que está escrito, né? Do que está escrito nos livros, a gente não consegue entender que aquilo, na verdade, são obras de ficção, são recriações da realidade, e que o mais importante ali não são propriamente os fatos, mas a lição moral que a narrativa traz, entende? Então, o que é que há de essência ali? O que é que há de verdade ali? O que há de verdade é o caminho de aprendizado que aquelas almas encontram, né, em meio às lutas morais que enfrentam. Agora, certeza sobre a veracidade dos fatos? Nenhuma. Não há nenhuma. Há menção, por exemplo, de Charles sobre fatos históricos que não aconteceram na época que os livros são narrados. Por quê? Porque, de fato, é feita confusão. Embora, por exemplo, há uma descrição belíssima no Nas Voragens do Pecado sobre o que foi a noite de São Bartolomeu, que inclusive há livros de história que utilizam aquela descrição no primeiro capítulo, e há trechos que descrevem os deslocamentos pela França, e eu fui buscar o mapa do século XVI da França, e era impossível que a época a Ivone, né, sem um mapa na mão, ou sem internet para ter acesso, ela realmente não tinha, conseguisse descrever, né, aqueles lugares e aquelas passagens sem uma referência precisa. Então, há verdades históricas ali, mas não são livros de história, né? São livros que recontam fatos, naturalmente são ficções baseadas na realidade, mas tentar aceitar do jeito que está não está, não dá, né? Ela até acreditava, mas aí eu digo, até que ponto era o que ela lembrava ou que ela viu e assimilou como se fossem lembranças, né? Como se fossem
coisas que brotaram de sua memória. Maravilhoso. Muito bom. Faz o doutorado, então, porque isso aí, olha, fiquei curiosa de saber mais. E aí, só um comentário breve, eu fiquei pensando, se a gente aqui, né, como encarnado, quando vai produzir um livro, um texto literário, a gente tem a preocupação de utilizar o recurso da verossimilhança para envolver o leitor, eu fico imaginando, né, esse trabalho da espiritualidade maior, quando quer trazer, né, um esclarecimento, uma advertência para a gente, através das obras mediúnicas, o quanto que eles também não utilizam esses recursos, né? Que foi exatamente o que você falou. E aí, nesse sentido, como você frisou muito bem, o mais importante não é o fato em si, né? Mas aquilo em essência que o romance desperta pra gente, né? Maravilhoso, Pedro. É que nem o Paulo Estevam, né? Se me permite, Érica, rápido, um breve comentário, né? Paulo Estevam é um livro que apanha muito, né? Como se diz na Bahia, recebe soco, surra de gato morto até o gato miar, e o gato nunca mia, né? Mas o que é que acontece? As pessoas, eu acho que é essa falta de compreensão. Gente, aquilo é um romance, né? Primeiro, primeiro, Emmanuel não tinha conhecimento de todos os fatos históricos. Não é porque é espírito que tem que saber de tudo, não, né? Ele tinha conhecimentos limitados à época e limitados ao alcance dele, né? Segundo, aquilo foi transmitido através de uma mente, de um médium, que também não tinha formação intelectual suficiente para suportar certas coisas. Terceiro, ele pode ter errado mesmo e acabou, não tem que ficar passando pano e ficar torcendo as coisas, não. Ele errou. E quarto, aquilo é ficção, aquilo é romance, aquilo não tem que conter a literalidade dos fatos. Aquilo é uma recriação dos fatos a partir da ótica dele, da memória afetiva dele, sobretudo, né? Então, por que que a gente tem que fazer esse cabo de guerra, essas disputas, essa guerra? Não precisa de nada disso. E é um romance, é dos mais belos romances que a literatura espírita produziu, na qualidade literária, no conteúdo. Gente, aquilo é um primor, é uma obra que emociona. Então, a gente tem que ficar se prendendo à bobagem, né? Isso, para mim, desculpe, é coisa de espírita de porco, né? Não é espírito de porco, não. É espírita de porco que fica se prendendo à bobagem, criando guerra, né? Buscando pelo em ovo. Não tem porquê. A gente relaxa. Olha, é um romance. Romances são recriações, são recontagens, né? Eu recentemente assisti, não lembro se foi na Disney ou se foi na Prime, uma série sobre Leonardo da Vinci, né? E aí aparece tantos personagens históricos ali, uma recriação, uma coisa interessantíssima do ponto de vista do entretenimento, que toca em algumas questões históricas, mas que não é uma série sobre verdades históricas. Então não precisa ser, não tem que ser, não temos que exigir isso nem do Emmanuel, nem do Chico, nem temos que criar fã-clube de um lado ou de outro. Eu falava com a pessoa sobre isso, aí a pessoa me disse assim, mas entre os historiadores e Emmanuel, eu fico com Emmanuel. Eu digo, meu Deus do céu, onde é que está a razão? Onde é que está a fé raciocinada de Kardec aí? Foi para a lata do lixo há muito tempo. Quer dizer, a gente entroniza o espírito, né? A gente e aí me permita dizer, Érica e Rodrigo, tanto quem aceita cegamente como quem bate cegamente, parte do mesmo ponto, da entronização. Se é um espírito superior, tem que falar a verdade. Ou, se é um espírito superior, o que falou é verdade. Nem uma coisa, nem outra. Primeiro, é um espírito, né, com conhecimento, né, com a qualidade literária, mas porque tem que ser tratado por quem bate ou por quem defende como o espírito que está acima de qualquer suspeita. Não. Se eu humanizo, se eu trato como gente, está tudo resolvido. Está tudo resolvido, né? Porque gente é isso, né? A gente é uma alegria diferente das estrelas, como diria Caetano Veloso em de suas músicas, e o relato do Emmanuel, do André Luiz, do Charles, seja de que espírito for, tem que ser vistos como relatos de espíritos que falam do seu lugar de observador, do que conseguem compreender e daquilo que não conseguem compreender. Olha, quando eu entendi isso, eu relaxei de uma forma, né? Eu acho que falta muitas vezes boa vontade, né, de muitas pessoas no nosso movimento espírita para aceitar essa realidade. De um lado, para desmitificar, né, e aceitar que o espírito também falha, que o espírito também erra. Do outro, para entender que o fato de errar não desmerece o trabalho do espírito,
A gente não tem que jogar na lata do lixo o livro, porque contém erros, porque contém imprecisões. Bom, isso já renderia um episódio à parte. Eu acho que a gente vai fazer alguma coisa sobre isso, fazer uma mesa redonda, juntar você e mais dois, botar vocês para brigarem Ah, e vamos? vai render uma conversa interessante. Assim, esse último ponto aqui mexeu um pouco com meus brios de historiador, mas eu acho que é uma conversa importante a se ter. E que bom que você está Sim, tendo a oportunidade de tê-la, né? Então, Pedro, assim, o tempo voou, sim, mas eu te sim. convido a fazer as suas considerações finais, a sua última mensagem para os nossos ouvintes. Mas foi uma conversa muitíssimo boa, então a gente quer te ouvir uma última vez por hoje. Por hoje. Agradecer a você, Rodrigo, a Eric e a Érica pela oportunidade, pelo bate-papo, pelas provocações, né? E dizer que estamos aí, né? Eu acho que em matéria de espiritismo, tudo começa com Kardec, mas não termina com Kardec, né? Não termina em Kardec, nem termina com Kardec, que a gente possa ter a mente aberta o suficiente para poder fazer as conexões, as discussões e também, né, aproveitando a última fala, para retirar Kardec do lugar do altar, né? Kardec também era pessoa, os espíritos que trabalharam com Kardec também eram pessoas, e pessoas são assim, né? Pessoas também podem falhar, e nós temos que ter a tranquilidade de questionar, né? De questionar sem assombro e de não tratar nenhum tipo de conhecimento como absoluto, sobre pena de nós nos conduzirmos como os fundamentalistas, né, da Bíblia, né? Aqueles para quem o que não está escrito ali não está no mundo. E é claro que nós não queremos ser assim. Não é isso que Kardec gostaria que fôssemos. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, Pedro Camilo de Figueiredo, que esteve aqui com a gente, falando sobre a nossa queridíssima Dona Ivone do Amaral Pereira. Chegamos então ao fim de mais um episódio do Horizonte Espírita. Mais uma vez, obrigado, Pedro, pelos esclarecimentos, a companhia, que seja a primeira de muitas outras oportunidades de conversa, né? Que foi realmente um papo muito bom. E para você que nos ouve, eu aproveito para lembrar que o Horizonte Espírita está disponível nas principais plataformas de podcast e também tem um perfil no Instagram, @Horizonte Espírita, tudo junto, e no YouTube, né? O canal Horizonte Espírita. Nosso e-mail de contato é horizonteespírita2@gmail.com e estamos ali abertos a críticas, sugestões e o que mais vocês quiserem nos dizer, tá bom? E a todos vocês, novamente, nossos agradecimentos e até a próxima.